Que honra estar aqui com vocês, privilégio. Estava conversando com o pastor ali sentado, ele falou, você já tinha entrado aqui? Eu falei, ainda não. Passo sempre na porta, ele até brincou, meu Deus, estava com medo de entrar. Mas nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de estar conhecendo mais essa parte tão importante do corpo de Cristo. Quero desde já agradecer aos pastores pela honra do convite, pela confiança de nos dispor do seu altar. Eu sei quando a gente tem uma igreja que você busca construir debaixo da palavra, o medo que a gente tem de entregar esse púlpito para qualquer um, né? E fazer besteira ou falar besteira. Então louvo a Deus pela confiança da responsabilidade de estar aqui hoje. Que Deus me dê graça para fazer jus a essa confiança, transmitindo a pura e simples palavra de Deus. Hoje nós falaremos a respeito da ressurreição, esse acontecimento do domingo pela manhã, e que de fato é o acontecimento mais importante da nossa história, uma vez que essa ressurreição é o que valida a divindade de Cristo. Cristo, ele morreu, mas morrer todos os homens morrem. O que dá a validação da divindade de Cristo é exatamente a ressurreição. Quando ele ressurge no terceiro dia, ele está provando por si mesmo de que ele é Deus e de que todas as promessas estavam de fato cumpridas. Eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 24. Eu não sei se é possível nos acompanhar aqui na projeção. Eu trouxe alguns textos. Se houver como a gente ir trabalhando junto aí, eu vou ficar muito agradecido. Lucas 24, versículos do 1 ao 6, para iniciarmos. É exatamente o que acabamos de ver aqui, ainda que narrado por um outro evangelista. Diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Esse texto ele é importantíssimo, porque ele começa a narração daquilo que nós falaremos hoje. 3 evangelistas se ocupam da ressurreição a partir desse ponto. Apenas Mateus retrocede um pouco mais para falar a respeito do momento da ressurreição em si. Mas Marcos, Lucas e João, eles se atêm a esse momento em que as mulheres chegam ao túmulo. Alguns deles narram apenas a Maria Madalena, outros narram mais de uma mulher. E alguns acreditam haver contradição, na verdade não o vejo assim. A Bíblia dá a entender que chegaram muitas mulheres ali, mas depois que elas saem, apenas Maria Madalena permanece e gera esse encontro que a gente viu representado aqui na peça teatral entre ela e Jesus no jardim do túmulo. E João, ele tem uma preocupação, Mateus, na verdade, ele tem uma preocupação de voltar um pouco antes e narrar também o momento da ressurreição. A gente já vai ler também esse texto de João, que é importantíssimo para essa narrativa. O Evangelho ele se baseia em fatos históricos, ao contrário do que muitos acreditam. O Evangelho não é uma mitologia em que você baseia unicamente numa fé cega, não evidenciada, que não pode ser provada. O Evangelho ele é histórico, todos os fatos do Antigo Testamento têm sido provados dia após dia através da arqueologia. E a ressurreição de Jesus, a história de Jesus, todos os locais citados na Bíblia, é um dos mais fáceis de serem comprovadas, uma vez que a própria história se encarregou de preservar esses lugares até o dia de hoje, podendo serem visitados de forma aberta até hoje em Israel,
dentro e fora de Jerusalém. A ressurreição é talvez o principal desses fatos históricos, porque se Jesus não ressuscitou, todo o resto é engano. Como eu disse, a ressurreição ela valida a divindade de Cristo. Se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé ela é nula. Se ele não está vivo, então o evangelho não faz sentido, porque crer na ressurreição é a base que nós temos para poder crer em todo o resto da Bíblia. Crer na ressurreição é a razão pela qual hoje aqui foi dirigida tantas orações. Crer na ressurreição é a razão pela qual você vem à igreja, você louva, você ora, você adora, porque tudo isso se baseia em uma premissa de que Jesus está vivo. Quando a gente não crer na ressurreição, ou se alguém não crer na ressurreição, todo o resto da Bíblia perde o sentido, especialmente o Novo Testamento. Estar reunido aqui como igreja não faria sentido, orar, jejuar, adorar através do louvor não faria sentido, porque se Jesus não está vivo, a história morre há 2000 anos atrás. Então, quando nós falamos da ressurreição, nós precisamos entender que estamos falando do ponto mais importante do Evangelho, porque ali está a base para tudo o que estamos fazendo aqui, ali está a base para tudo o que está acontecendo aqui. Se a gente voltar em Mateus, para a gente ler um pouquinho antes, no momento da ressurreição, capítulo 28, versículos do 2 ao 6, vai dizer o seguinte, Mateus 28, 2: E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então agora em Mateus nós temos uma descrição do momento da ressurreição. A Bíblia vai dizer que, estando Jesus lá dentro do sepulcro, ele estava ali desde o final da sexta tarde, isso dá um período de mais ou menos aí 36 a 40 horas, e Jesus estando ali dentro do sepulcro, a Bíblia diz que surge um grande terremoto dentro do jardim, e uma forte luz resplandece, e no meio daquela luz desce o anjo do Senhor que remove a pedra. E quando ele remove a pedra, a Bíblia vai dizer que os guardas que estavam ali, que estavam vigiando o sepulcro por ordem de Pilatos, a pedido dos sacerdotes, eles caem, eles se dão como mortos, eles desmaiam perplexos com tudo que está acontecendo, e Jesus agora tem a oportunidade de sair do sepulcro livremente naquele domingo pela manhã. Então entendamos algo, crer nisso é crer no próprio Jesus. Eu vou enfatizar muito isso nessa manhã, a necessidade de nós crermos na ressurreição de Cristo. Parece um assunto finalizado, parece um assunto já batido, parece um assunto que a gente já tem pronto na nossa cabeça, mas o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que precisamos estar prontos para defender a razão da nossa fé. É muito fácil defender a nossa fé pela fé, o difícil é defender a razão da nossa fé. É fácil a gente dizer, olha, eu creio porque eu creio em Jesus porque Ele mora no meu coração, eu creio em Jesus porque Ele é o meu Deus. Agora é mais difícil quando você se debate, se vê de frente em um debate filosófico com um ateu, alguém que vem desconstruir a sua fé, talvez em um ambiente acadêmico, em um ambiente de faculdade, e você às vezes não estar pronto para defender a razão da vossa fé. E é por isso que eu quero dar uma ênfase nisso, para que a gente consiga acreditar e poder defender a ressurreição de Cristo, já que desacreditar nisso, como já falei em outrora, é desacreditar de toda a Bíblia. Então vamos ver algumas evidências da historicidade da ressurreição. Primeira evidência que nós temos da historicidade da ressurreição é que ela é contada por 4 testemunhas diferentes. Nós temos 4 fontes confiáveis, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses precisamos destacar o Lucas, assim como o Marcos, ele não foi discípulo, mas o Lucas, ele era um historiador, ele era um pesquisador que vai se convertendo à medida da sua pesquisa.
Então, quando nós temos algo retratado em Lucas, nós não temos a retratação de um fiel que estava ali para defender a causa do seu mestre. Não, o Lucas ele entra como um pesquisador. Ele entra fazendo uma pesquisa encomendada, você já vai encontrar isso nos primeiros 4 versículos do seu livro, e ele vai, a partir daí, averiguar os fatos para registrar aquilo que de fato ele consegue comprovar. Então, o testemunho do Lucas ele é importantíssimo para todo o evangelho, porque o Lucas ele entra para atestar justamente a veracidade desses fatos que outros evangelistas já estavam escrevendo e que os apóstolos já estavam pregando. Então nós temos agora a história sendo contada como primeira evidência por 4 pontos de vista diferentes. A gente percebe que a escolha de palavras é diferente. A gente percebe que a própria sequência de fatos ela diferencia em alguns pontos, mostrando que havia uma diferença de ponto de vista, havia uma diferença de lembrança. Alguns vão dizer, pastor, mas se a história é real, não deveriam contar todos da mesma forma, todos do mesmo jeitinho? A gente não precisa muito de um curso de detetive, pastor, para desconfiar quando você está averiguando algo e chega uma pessoa e narra naquela historinha. Quem tem filho sabe disso. E aí chega o primeiro filho e conta uma história com escolha de palavras muito bem, detalhada, e é uma escolha muito bem precisa. E aí você chama o segundo filho e ele repetir exatamente as mesmas palavras. Isso não vai te levar a uma conclusão de que o assunto é verdade, mas de que os dois decoraram o texto, de que os dois decoraram o discurso, se prepararam para te encontrar, e que eles estão te enrolando para você não descobrir a verdade. Então, quando nós temos a história sendo contada com palavras diferentes, com pontos de vista diferentes, com sequência de fatos com certa diferença, nós não temos aqui uma contradição, mas uma comprovação de que esses homens não decoraram um texto, de que eles não fizeram uma reunião e disseram, olha, vamos contar exatamente desse jeito. Então sela aí as palavras e todo mundo copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca lá nos seus livros e vai dar tudo certinho, vai bater. Não, nós temos justamente pontos de vista diferentes, com escolhas de palavras diferentes. Isso se torna uma grande evidência. Segunda evidência, cada um ao seu modo confirmou diversos pontos em comuns. Nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João diversos pontos da história que todos os 4 contam, ou que 3 contam, ou que 2 contam, mas sempre você vai ter pontos da história em comum nos 4 evangelhos, nos 4 evangelistas. Terceira evidência, o túmulo vazio ainda é a evidência-chave da ressurreição. O túmulo vazio que está até hoje aberto à visita em Israel, ainda que com discussão sobre 2 lugares diferentes, mas ele ainda é a maior evidência. Quando você chegar lá, você vai encontrar em alguns idiomas escrito, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Quarta e última evidência que eu trago para você já nesse início de mensagem, é que a Bíblia vai dizer que esse túmulo pertencia a um membro da maior corte de Israel, a saber, o Sinédrio. Então, um túmulo pertencente a Arimateia, sendo um túmulo nobre, de alguém nobre que pertencia a uma corte de juízo de Israel, nós estamos falando de um túmulo que está numa área nobre, uma área vigiada, uma área protegida por soldados, uma área onde a segurança se dava numa maior intensidade, o que por si só dificulta a ideia de que o corpo foi roubado, de que o corpo foi tirado, de que o corpo foi arrancado de lá. E nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Então, existe ainda os críticos da palavra, os céticos, que vão apresentar a contraproposta, a ideia de que não, nós temos também algumas evidências, nós temos também algumas hipóteses que colocam em dúvida a ressurreição de Jesus. Nós temos também algumas hipóteses que colocam em dúvida se Jesus realmente ressuscitou. Então, vejamos algumas delas. A primeira, que já foi disseminada no primeiro momento e que ganhou logo força naqueles primeiros dias dentro do próprio Israel, é a de que os discípulos teriam roubado o corpo, de que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos se antecederam e roubaram o corpo de Jesus. Agora, vejamos algumas questões dentro dessa hipótese. Primeiro, a Bíblia vai dizer que esse sepulcro estava fortemente guardado pelos soldados romanos.
Então, quando eu digo que os discípulos roubaram o corpo, eu preciso me perguntar aonde estavam os soldados nesse momento. O que aconteceu com esses soldados? Por que não reagiram? Por que não fizeram nada? Por que permitiram? Roma não tinha o menor interesse em facilitar aquele roubo. Roma não tinha o menor interesse na disseminação do cristianismo, até porque aquilo colocava em risco a autoridade de César, alguém se declarando rei dentro de Israel. Então, onde estavam esses soldados? É a primeira pergunta que eu preciso fazer quando eu digo que os discípulos roubaram o corpo. E a Bíblia vai dizer que os soldados permaneceram lá até o amanhecer, então não há como. Segundo, mesmo que houvesse uma batalha ali, aqueles discípulos em sua maioria eram pescadores, coletor de impostos, eram homens simples, que a maioria nunca pegaram uma espada, sendo judeu não tiveram treinamento militar, porque eles estavam debaixo de uma possessão romana, e Roma não permitiria treinamento militar para escravos, para pessoas colonizadas. Então precisa-se se perguntar, já que a segunda hipótese é que houve batalha, como simples pescadores, coletores de impostos teriam então conseguido vencer soldados romanos devidamente treinados, experimentados em muitas batalhas, mas que agora estão sendo vencidos por pescadores, armados por remo ou por uma espada? A Bíblia vai dizer que tinha 2 espadas no meio do grupo, né? Imagino que uma seja do Pedro, a outra do Simão Zelote. A Bíblia não vai dizer quem era o outro, mas por essência a gente acusa o outro Simão por estar com a espada na cintura. Mas como soldados teria sido vencido por esses homens. Querido, se você volta no jardim do Getsemane, você tem o Pedro cortando a orelha do Malco com a espada. Eu posso ousar afirmar, e eu acho que não estou equivocado, que o Pedro nunca teve a intenção de arrancar a orelha do Malco. O Pedro queria rachar a cabeça do Malco. Só tinha um problema: o Pedro não tinha mira com espada. Então ele mira na cabeça e ele acerta de raspão a orelha. E por aí a gente já tira a experiência que esses homens tinham com espada e que não permitiria a eles entrar em uma batalha e vencer soldados romanos. Então, a terceira contraproposta que eu preciso fazer já nessa primeira hipótese é: se os discípulos inventaram a ressurreição de Jesus, se eles criaram essa história, lá na frente eles estão dispostos a morrer para defender essa mesma história. Não seria mais fácil contar a verdade e retroceder, salvar suas próprias vidas? Mas todos eles morreram pela causa do Evangelho. Ora, é muito simples você conseguir 1 ou 2 mais durão, que enfrenta todo mundo e defende a causa. Mas nós estamos falando não apenas de 12, mas de centenas de homens que testificaram e morreram por causa desse evangelho e não voltaram atrás. Então, exceto que alguém tivesse tido uma histeria coletiva, alguma droga que dopou eles para o resto da vida e criou uma nova memória naquelas pessoas, se a história era falsa, em algum momento alguém ia revelar isso para poder salvar a própria vida. Se a história era falsa, em algum momento alguém dizia: olha, os outros podem até morrer, mas eu tenho família, eu tenho filhos, eu não vou me arriscar por uma história que sequer é verdade. Mas a história mostra justamente o contrário, que todos eles morreram defendendo que Jesus ressuscitou, que todos eles morreram defendendo que iriam até o fim, mas não negariam a ressurreição de Jesus. A segunda hipótese contrária à ressurreição é de que Jesus não morreu, mas que ele esteve em coma. É fato de que isso era uma prática comum em Israel. Precisamos alertar que o túmulo, como a gente vê aqui, ele não era o local final de um corpo. O corpo era colocado em um túmulo de pedra com a entrada de ar, para que, em caso da pessoa ter sido enterrado vivo, que acontecia muito por deficiências na medicina, ao terceiro dia, familiares mais próximos iam ao local verificar. E normalmente era irmã, mãe, sempre mulheres, elas iam ali com especiarias, entravam no túmulo, porque só as parentes mais próximas iam, porque a pessoa que tocasse no morto ficava imunda até o final da tarde, e ninguém queria se arriscar isso, exceto que fosse alguém realmente interessado naquele corpo. Então, no terceiro dia, uma parente ia lá, ela verificava, se por acaso a pessoa ressuscitou, ou estava viva, foi enterrada viva, ela informava e tirava a pessoa de lá. O túmulo tinha ventilação,
para poder a pessoa não ter uma segunda morte. Se a pessoa estava de fato morta, então ela perfumava o corpo e fechava de volta o túmulo e deixava o defunto lá. Normalmente ficava ali em torno de 3, 4 meses até haver a completa decomposição. Os ossos eram retirados e então sepultados em uma cova, dentro de uma caixa, dentro de uma urna. Então era normal acontecer de pessoas serem enterradas vivas. Se você vai para Lázaro, ressurreição de Lázaro, você vai ver a Marta dar uma informação para Jesus que é muito precisa. Ela diz: Senhor, ele já cheira mal. Marta na verdade dá 2 informações: ele já cheira mal e já é de 4 dias. O que a Marta está testificando? Quando ela diz: Senhor, já é de 4 dias, ela está dizendo: Senhor, como irmã mais velha, eu entrei aí ontem e eu posso testificar que o Lázaro já está se decompondo. Quando a Marta informa para Jesus que já é o 4º dia, ela está lembrando que o dia de entrar no túmulo é o 3º. E como irmã mais velha, possivelmente foi ela que entrou. E é por isso que ela diz: Senhor, ele já cheira mal, é o 4º dia. Ela está dizendo: eu entrei ontem aí, eu tenho a prova que o Lázaro já está em decomposição. Milagrosamente Jesus ressuscita o Lázaro e o Lázaro sai inteiro. O Lázaro não sai caindo em pedaços de carne. Então alguém vai dizer: não, já que isso acontecia, então é normal que o Jesus tenha ficado em coma. É normal que quando as mulheres chegaram para perfumar, encontrou Jesus lá e trouxe de volta. Eu retorno à primeira hipótese: havia soldados. Segundo, quando a Bíblia diz que quando elas chegaram, o túmulo já está vazio, o túmulo já está aberto, os soldados estão atônitos com tudo o que acabou de acontecer. Então, se o túmulo está aberto antes que qualquer parente pudesse chegar, logo Jesus teria que ter aberto o túmulo de dentro para fora. Ora, se ele não ressuscitou, não há nada de milagre nessa equação. E se não há nada de milagre nessa equação, devemos lembrar que Jesus está extremamente fragilizado por todo o sacrifício que ele sofreu na sexta-feira, onde ele foi chicoteado, onde ele foi furado, ele foi cortado. E eu não preciso retornar a todo o sofrimento que Jesus passou, porque eu acredito que vocês já passaram nessa fase aqui na série de mensagens. Então, se Jesus está extremamente fragilizado, ao ponto de na sexta-feira não ter conseguido sequer carregar a cruz sozinho, eu não posso acreditar que esse mesmo Jesus, agora de dentro para fora, está removendo uma pedra gigantesca que devia pesar aí mais ou menos 1 tonelada, e ele sozinho, fragilizado, ferido, está abrindo o túmulo de dentro para fora, enfrentando os soldados, matando todo mundo e saindo de lá. Ora, se eu estou tirando a equalização do milagre, eu preciso tirar todo o resto. Então Jesus agora se recuperou sozinho, normal, com força própria. Ele sai de lá de dentro sem nenhuma ferida, sem nenhuma dor, remove uma pedra de mais ou menos 1 tonelada, enfrenta uma equipe de soldados desarmado. Ora, isso exige mais fé, irmão, do que acreditar na ressurreição. Isso exige que eu creia mais em milagre do que crer que Jesus ressuscitou. Porque tudo que seria necessário acontecer de regeneração corpórea em Cristo, para que todos esses fatores se tornassem realidade, é mais fácil eu crer que Jesus ressuscitou. Porque tantas coisas teriam que mudar, que isso por si só traria um milagre de volta. Essa água é minha? Obrigado. Não me estranhe, eu falo rápido, é meu jeito, tá bom? Mas a gente vai ministrando aqui. Terceira hipótese contrária à ressurreição é de que as mulheres erraram o endereço do túmulo. Não, elas foram no túmulo errado. Elas erraram e por isso elas encontraram um túmulo aberto, que na verdade era um túmulo novo. Eu vou ler apenas Lucas, capítulos 23 e 55, mas a Bíblia vai falar isso nos outros evangelhos, que diz o seguinte, Lucas 23, 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também, isso aqui é no momento da crucificação, no momento do sepultamento. Seguiram também e viram o sepulcro, não só o local, mas como foi colocado o seu corpo. Isso quer dizer que elas seguiram, acompanharam, entraram, olharam como tinha colocado o corpo de Jesus lá dentro, e se tinha alguém que saberia o local daquele túmulo, era exatamente as mulheres. Então,
por evidência bíblica, por si só, a gente já descarta essa terceira hipótese e não vale a pena nem a contradefesa dela. Quarta hipótese é de que os judeus tiraram o corpo de lá para que os discípulos não roubassem. Aqui eu trago para você uma outra pergunta que é uma questão de raciocínio básico, de inteligência mínima, de que se os discípulos tiraram o corpo para evitar que fosse roubado, se os judeus tiraram o corpo, melhor dizendo, para evitar que fosse roubado, seria muito mais fácil, não seria muito mais fácil, no momento em que os discípulos começaram a propagar a ressurreição, no final de domingo, início de segunda-feira, não seria muito mais fácil simplesmente reapresentar o corpo? Dizer, olha, não, nós tiramos lá porque eles iam roubar, mas o corpo está aqui, Jesus está morto. Acreditar que os judeus tiraram o corpo, os romanos tiraram o corpo para proteger de os discípulos divulgarem a ressurreição, seria uma atitude ilógica, já que eles poderiam simplesmente ter apresentado o corpo novamente e dito, olha, eles estão mentindo, o corpo está aqui, Jesus morreu. Nós vamos sepultar novamente, só fizemos isso porque sabíamos do que eles iam falar. Então, uma vez que esse corpo não é reapresentado, não há base para essas defesas tão nulas, tão frágeis que os céticos, os filósofos tentam apresentar para anular a ressurreição de Cristo. Eu tenho uma resposta bem mais simples para tudo isso, algo bem mais tranquilo de entender, que não exige nem tanta fé assim, porque as bases históricas e evidenciais comprovam de que Jesus simplesmente ressuscitou. Antes de tentar filosofar tantas evidências, tantas coisas, é muito mais fácil crer que simplesmente ressuscitou. Se a gente volta para o questionamento primário, que foi aquele que prevaleceu nos dias da ressurreição, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para inventar a história da ressurreição, a gente precisa ver, como eu disse na estante, as características desses soldados fortes, né, que teriam enfrentado Roma e vencido soldados e roubado o corpo. Quem são eles? Um pescador que negou Jesus para proteger a própria vida? O outro que traiu e saiu correndo para se matar? Ou a gente estaria falando dos outros 10 que se trancou numa casa por 3 dias e ficaram lá intocados, que nem sequer acompanharam o Calvário de Cristo pelo medo de serem identificados como discípulos? Se você volta à negativa de Pedro, a Bíblia diz que da terceira vez, o Pedro não só negou, mas ele proferia injúrias contra Jesus, numa tentativa de provar que ele não era um seguidor do Mestre. Ele proferia palavras injuriosas, palavras difamatórias sobre Jesus, para tentar provar de que ele não era um seguidor de Jesus. Então é esse mesmo discípulo que agora a gente está acreditando que ele enfrentou os soldados de Roma, venceu os soldados de Roma e consegue arrancar um corpo de lá. Então essa tese que já é levantada pelos sacerdotes naqueles dias, a gente vê que ela é nula, ela é frágil, ela não consegue prevalecer. Agora deixa eu te dizer algo, enquanto aqueles discípulos eram medrosos, tinham medo da morte, o que a gente vê ali é um medo declarado da morte, eles têm um pavor de serem mortos ao ponto de se esconderem, tentarem proteger suas vidas de diversas formas, a gente percebe que depois do terceiro dia, esses mesmos homens, esses mesmos covardes, permita-me usar um termo pejorativo assim, eles agora estão dispostos a morrer por uma causa. Esses mesmos homens que se esconderam, que negaram, que fizeram de tudo para se proteger, eles estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Por algum motivo, após o terceiro dia, eles já não temiam mais a morte. Por algum motivo, após o terceiro dia, eles já nem sequer respeitavam a morte. Alguma coisa aconteceu que fez eles desrespeitar a morte por completo. A gente encontra esses homens até a sexta-feira, até o domingo, na verdade, intocados, morrendo de medo da morte. E a gente encontra esses mesmos homens, a partir da segunda-feira, dispostos a morrerem por Cristo. Eles passaram a ter uma coragem acima da morte, como se elas já não tivessem mais poder nenhum sobre eles. Até o domingo pela manhã, aqueles homens se sentiam uma vítima da morte.
Mas da segunda-feira em diante, nós encontramos esses homens se sentindo superiores a elas. Eles olham para a morte e eles desdenham da morte. Eles eram medrosos, covardes, mas agora eles viram alguma coisa que fizeram eles acreditar que eles podiam vencer a morte. Eles viram alguma coisa que fez eles acreditar que eles podiam enfrentá-la e vencê-la, de modo que eles já não temiam mais elas. Pedro, quando sai depois de ser chicoteado, ele está dizendo: olha, eu estou feliz por ter sofrido pela causa do Evangelho. Quando alguém diz: Pedro, você não pode pregar, se você pregar você vai ser morto, ele diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles não temem mais morrer. E aí eu te digo, o que eles viram? Por que alguém que tem tanto medo de morrer de uma noite para um dia, eles agora estão dispostos a enfrentar a morte como se eles pudessem vencê-la a qualquer momento? E eu te digo que eles enxergaram, eles viram um homem que ressuscitou. Eles viram alguém que venceu a morte e que afirmou para eles que eles também tinham a capacidade de vencê-las. Eles viram alguém que passou pela morte e que saiu de lá vitorioso e que agora está dizendo para eles: assim como eu venci a morte, eu dou a vocês autoridade sobre ela. O Paulo, ele mostra bem esse sentimento de desdenho pela morte que se instalou no corpo apostólico, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, e ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? É como se ele estivesse falando da foice, né? Que a gente na mitologia aprendeu a crer que a morte carrega a foice lá, um instrumento para ceifar vidas. E o Paulo está dizendo: cadê tua foice? Estava cega. O que aconteceu que ela não conseguiu cortar a vida dele? Onde está a tua vitória? Cadê teu poder? E a gente percebe que esse texto de Coríntios 15, 55, ele não é isolado. Ele é um sentimento que se estabeleceu no meio dos discípulos. Por quê? Porque eles viram alguém que venceu. Eles viram alguém que passou pela morte e ressuscitou, e que agora está prometendo aos discípulos, ou que as suas promessas anteriores começam a ganhar vida, quando ele já dizia desde antes a ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, quando Jesus ressuscita, todas essas palavras ganham uma força diferente, todas as palavras ganham vida no coração dos discípulos. E agora, quando alguém os ameaça de morte, eles estão dizendo: eu sirvo a ressurreição e a vida, e por crer nele, ainda que eu esteja morto, eu creio que vou ressuscitar. Sabe, queridos, quem crê no Jesus ressuscitado não pode ter medo da morte. Quem crê no Jesus ressuscitado não vive com o pasmo da morte. Quem crê no Jesus ressuscitado tem paz diante da morte. Nós ainda choramos, nós ainda lamentamos, nós ainda, desejamos que as coisas fluam diferente, porque ninguém quer perder ninguém, e nós somos humanos e não precisamos deixar de ser enquanto aqui nessa terra. Mas mesmo diante da morte, uma paz reina em nosso coração, dizendo: ele ou ela que partiu vai ressuscitar, e um dia nos encontraremos com ele, com ela, diante de Cristo. Aleluia! Quem crê em Jesus ressuscitado não tem por que temer a morte. Aleluia! Se quisermos trazer para um parâmetro agora menos filosófico, um pouco mais bíblico a respeito da ressurreição, eu tenho ali uns 14 minutos. Deixa eu correr. Meu Deus. Acho que não vou dar nem metade. Vamos ler aqui rapidinho 1 Coríntios 15, versículos do 3 ao 6. Estou saindo da introdução agora. Estou quase ficando só nela. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que Paulo dá uma ênfase a isso.
E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Observe que não é um testemunho isolado, dos quais vive ainda a maior parte, nos dias de Paulo, obviamente, mas alguns já dormem também. Então a gente observa que por 2 vezes, aqui em Coríntios 15, o Paulo ele vai dar ênfase de que nós cremos que Jesus ele morreu segundo as Escrituras, e nós cremos que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Então ele vai falar que tudo aquilo aconteceu segundo estava prometido que haveria de acontecer. Então agora nós temos, quando Paulo fala a respeito da morte, obviamente que ele está fazendo menção não só às promessas que o próprio Cristo fez, mas ele está fazendo menção a textos do Antigo Testamento que profetizaram tanto a morte, quanto a estadia de Jesus no sepulcro, quanto a ressurreição de Jesus ao 3º dia. Então vamos fazer menção de pelo menos 2 textos aqui. Isaías 53, versículo 7, vai dizer: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa profecia ela se cumpre integralmente em Jesus, que sendo oprimido, sendo ferido, sendo castigado, ele não abre a sua boca, mas como ovelha muda, ele sobe até o matadouro, ele sobe até o Calvário, e ele vai proferir 7 frases ali na crucificação, que não vem ao caso aqui hoje pela manhã, sendo essas suas únicas palavras, todas elas de bênção, todas elas de mudança de história a partir do que ele está profetizando ali, mas ele não questiona em nenhum momento o seu próprio estado, o seu próprio sofrimento, a injustiça do que ele está passando, não entra em mérito nas palavras de Jesus. Segundo texto, falando agora sobre o período que Jesus passa na sepultura, Salmos 16, versos 9 e 10, Salmos 16, verso 9 vai dizer: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Fala a respeito da segurança que teria no seu túmulo. Verso 10, pois não deixará a minha alma na sepultura, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Corrupção aqui, puxando a original, é a decomposição do corpo. Então havia 2 promessas a respeito de Jesus em Salmo 16, versos 9 e 10. A primeira é que a alma dele não ficaria na sepultura. Eu acredito que isso foi muito bem defendido aqui a respeito desse período, desse intervalo em que Jesus passa no sepulcro. Seu corpo passa ali, mas a sua alma não fica ali, seu corpo não fica ali, e seu espírito não fica ali, e no 3º dia o seu próprio corpo é retirado também dali. Eu não vou entrar nos méritos desse intervalo, porque vocês já passaram desse estudo, ok? E no finalzinho vai dizer que não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Ora, eu preciso lembrar uma diferenciação do caso do Lázaro, porque alguém pode dizer: pastor, mas o Lázaro também ressuscitou. Nós temos o testemunho da Marta de que no 3º dia foi provado que o corpo do Lázaro entrou em decomposição. Nós temos o testemunho da Marta de que um dia antes ela conferiu e comprovou de que o Lázaro começou a cheirar mal, de que o seu corpo começou a se decompor, de modo que ela testa a sua morte culturalmente no 4º dia, testificando que ela conferiu no 3º, porque ela era a parente mais velha, a parente mais próxima. Então, no caso de Jesus, a Bíblia diz que ele não permitiu que o seu corpo entrasse em decomposição. E olha que, dada a quantidade de feridas que havia naquele corpo, era de se esperar de que começasse uma decomposição imediata, já que as muitas fissuras no corpo colaboraria para que os vermes, os insetos adentrassem, começassem a fazer a decomposição imediata daquele corpo. Mas a Bíblia diz que ele não viu a decomposição, que ele não passa por essa decomposição. Agora deixa eu te dizer algo: Jesus entra ali na sexta-feira ferido, cortado, machucado. O Jesus entra ali na sexta-feira sem uma gota de sangue. A Bíblia diz que o corte na lateral do seu corpo, que foi feito pelo soldado, saiu um pouco de sangue, na sequência saiu água, testificando que era a última
milímetro de sangue que havia no corpo de Jesus, o último mililitro, não havia mais sangue no corpo. Mas o Jesus que sai no domingo de manhã, ele não sai anêmico, pastor. Ele não sai ferido, ele não sai fraco, ele não sai machucado. Nós não temos apenas um milagre, mas nós temos 2 milagres, fazendo cumprir por completo o Salmos 16, verso 10, quando diz que o seu corpo sai dali intacto, o seu corpo sai dali perfeito, o seu corpo sai dali restaurado. É como que enquanto o Espírito de Jesus está resolvendo as questões espirituais, durante o seu período de sepultamento, de algum modo parece que anjos, não sei se poderia usar esse termo, entenda que apenas um termo que a gente cria que nós dizemos assim, os anjos cirurgiões tivessem entrado no sepulcro e tivessem cuidando do corpo de Jesus lá e colocado tudo no lugar, porque quando ele levanta no domingo pela manhã, ele está perfeito. A Bíblia vai falar que ele tem marcas apenas nas suas mãos e do lado direito que testificam os cortes, mas a Bíblia não fala disso como um corte infeccionado, sangrando, mas de um corte cicatrizado. Isso nós estamos falando de um período de apenas 30 horas, 30, 36 horas. Então a gente percebe que Jesus, ele não só ressuscita, mas o seu corpo sai dali completamente restaurado. Se a gente for para Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, nós temos uma profecia de duplo cumprimento aqui, tratando primariamente de Israel, mas também se referindo ao Messias, que ele vai dizer, olha, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a atará. Observe o que eu acabei de falar, que ele sai de lá completamente curado. A profecia de Oséias 6:1 diz, ele nos despedaçou, mas ele vai nos recompor. Ele fez a ferida e ele vai atar a ferida de volta, de modo que vai sair de lá completamente curado. Aí pode dizer, pastor, essa profecia é só para Israel. Então leia o versículo 2 e me diz o que você acha. Depois de 2 dias, nos revigorará por completo. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Observe que essa profecia, ela atesta de que não apenas houve a ressurreição no 3º dia, mas que ao longo daqueles 2 dias houve o revigoramento completo do corpo de Jesus. E é reconhecendo a profundidade profética desse texto que em Atos 17:3, enquanto pregava aos Tessalonicenses, Paulo ele vai dizer que convinha que o Cristo padecesse e que ressuscitasse dentre os mortos. Convinha, porque haveria de cumprir todos os detalhes das profecias, e elas são inúmeras, exatamente como elas haviam sido profetizadas. Permita-me ler só mais 1 ou 2 textos para vocês e eu já finalizo, para a gente agora trazer para os nossos dias e fazer uma aplicação rápida aqui desses textos, e de como eu lido com a ressurreição, do porquê eu preciso de fato acreditar na ressurreição. Romanos 10, versículos 9 e 10, vai dizer, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 9 de Romanos. A Bíblia está dizendo que com a minha boca eu confesso a Jesus e com o meu coração eu creio que Jesus foi ressuscitado, e Paulo agora vai botar isso como um requisito para a salvação. Lembra quando eu disse que a ressurreição era a evidência mais completa da divindade de Cristo? Crer na ressurreição é a base de todo o evangelho. Se eu não creio que Jesus ressuscitou, logo todo o evangelho é inválido. Então Paulo está dizendo, você para ser salvo precisa confessar Jesus com a tua boca e precisa crer no teu coração que ele ressuscitou, visto que, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mais uma vez, a ressurreição, a confissão da ressurreição é colocado como pré-requisito para a salvação. Romanos 15, versículos 12, 13, 14 e 15, a gente vai até o 17, vai dizer, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, ou seja, nós estamos pregando mentiras se Cristo não ressuscitou.
Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não estaríamos pregando, de Deus que ressuscitou, sendo que Cristo não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então entenda algo: se Cristo não ressuscitou, se eu não acredito que Cristo ressuscitou, a minha fé é vã. O evangelho é vão. Nós estaríamos perdendo tempo. Eu preciso crer na ressurreição para que eu possa crer no resto da Bíblia. Eu preciso crer na ressurreição para que eu possa crer que Jesus é Deus. Eu preciso crer na ressurreição para que a minha vida cristã faça sentido. Ou do contrário, para quem eu estou orando se Jesus está morto? Com quem eu estou falando? Para quem eu louvo se Jesus não ressuscitou? Então, se Cristo não ressuscitou, não tem fé, a gente está perdendo tempo. Então, a morte por si só, eu preciso entender que ela não sela a minha salvação. O que prova a divindade de Cristo não é a sua morte, mas a sua ressurreição. O que valida o sacrifício de Jesus na cruz é o fato dele ter ressuscitado. O que me diz que eu posso crer que eu recebo todas as bênçãos da cruz é o sepulcro vazio. Eu só posso crer no sacrifício da cruz como redentor para a minha vida se eu acreditar que não tem ninguém no sepulcro. Então, crer na ressurreição é necessário para a minha salvação. Romanos 5, eu vou ler só mais 2 textos, dessa vez é promessa. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia está dizendo, através de Adão entrou o pecado e a morte. Por causa de Adão, nós herdamos a morte. Nós só morremos por causa do Adão. Versículo 17 do mesmo Romanos 5. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só em Jesus Cristo. Pois assim, como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação em vida. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo, por meio de Adão nós herdamos a morte. Amém? Você pode repetir isso comigo? Por meio de Adão nós herdamos? Por meio de Jesus nós herdamos a vida. Então por meio de Adão eu herdo a morte, mas por meio de Jesus eu creio na vida. Eu só posso crer na vida eterna se eu creio na vida de Cristo. Eu só posso crer na vida eterna e ter esperança de glória, como diz Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, que ele, se temos Cristo em nós, temos esperança da glória. Eu só posso ter isso se eu creio que Jesus está vivo. E o segundo texto, eu disse que leria 2, para a gente finalizar, e eu prometo que é o último. Efésios capítulo 2, versículo 5. Diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Entenda essa palavra, nos vivificou, nos deu vida, nos restaurou a vida. Versículo 6 vai além. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, Jesus ter ressuscitado, nós somos vivificados, nós temos vidas. Por Jesus ter ressuscitado, nós somos livres do pecado. Por Jesus ter ressuscitado, nós temos acesso direto a Deus. Por Jesus ter ressuscitado, hoje nós podemos entrar nas regiões celestiais e nos apresentar diante de Deus em oração,
coração em adoração. Por Jesus ter ressuscitado, nós somos justificados. Por Jesus ter ressuscitado, nós temos direito ao perdão que foi liberado na cruz. Por Jesus ter ressuscitado, nós temos a esperança de que um dia, muito em breve, nós entraremos pelos portões celestiais e que diremos diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por Jesus ter ressuscitado, nós temos esperança. Por Jesus ter ressuscitado, nós sabemos que a vida não acaba aqui. E que essas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao peso da glória que nos está reservado. Guarda essa esperança em seu coração. Perdoe-me uns 5 minutinhos a mais ali. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.